meditar com vocês sobre as situações, circunstâncias do nosso país devido às eleições, pensando nesse propósito, nesse tempo. O Brasil tem jeito, Jesus, né? Às vezes nós achamos que vai dar jeito, um projeto, ou então uma pessoa, um personagem que surge, né, como salvador da pátria. Mas nós vamos ver que é preciso mais do que isso, bem mais. É preciso o país, especialmente a igreja, se volte sempre para o Senhor, para a sua vontade, para o seu querer, tendo os seus propósitos. Receba do Senhor os seus cuidados, suas bênçãos. Nós acompanhamos a história da nação de Israel, o povo que Deus escolheu como seu povo, como sua nação. Nós vemos que se a nação caminhava em integridade, em obediência ao Senhor, o povo prosperava, a paz existia, o crescimento econômico vinha. Mas quando o povo se voltava contra o Senhor, quando o povo se esquecia de Deus, quando o povo caminhava nos seus próprios conceitos e caminhos, né? Aí as coisas caminhavam de mal a pior. São muitos os reis mencionados no livro dos reis, no livro das crônicas, e nós vemos muitas vezes essa expressão assim: fez o rei o que era reto diante do Senhor, e o povo prosperou. E algumas vezes fez o rei o que era mal perante o Senhor, e a nação caiu em decadência, em declínio moral, político, econômico. Então há princípios que uma nação precisa ter, precisa saber, com respeito a propósito e o querer de Deus, para que ela possa caminhar bem. Por isso que o apóstolo Paulo vai orientar a Timóteo, primeiro sobre o uso da intercessão, da prece, da súplica pela nação, pelas suas autoridades. Depois vem aqui seguindo as outras orientações que nós vamos poder descobrir juntos também. Então o Brasil tem jeito, começar pela intercessão do seu povo, da sua igreja, daqueles que creem, daqueles que entendem a soberania de Deus sobre tudo, sobre todos. O texto está projetado, verso 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com atenção. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, de oração, de intercessões, de ação de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Que Deus conceda graça ao nosso coração, na reflexão fazemos, irmãos, da sua palavra. Amém? Eleições, muitas propostas, né? Muitos projetos. A gente vai avaliar os candidatos. Nós não avaliamos com o coração, não. Nós temos que avaliar com a mente mesmo. Estou vendo algumas reflexões agora tardinha, depois do encerramento das eleições, do país que ainda vota por coração, por gratidão, por sentimento, né? Mas há um grande número do país, um grande leque de eleitores nas regiões diferentes da nossa nação brasileira, especialmente do Sudeste, onde nós vivemos, que vota com a cabeça. Uma vez eu preguei isso aqui, né? Use a cabeça. Para a gente pensar na nossa nação, na nossa família, na nossa igreja, temos que usar o que Deus nos deu, capacidade, conhecimento e inteligência. Então nós avaliamos as pessoas, avaliamos os currículos, avaliamos as propostas, e assim tem que ser. Temos que votar, não só pelo partido, não só pela amizade, não só porque a pessoa é gente boa, né? Nós temos que votar porque ela pensa de verdade a nossa nação, que é o bem da nação. Tem projetos que vêm. Alguns projetos a gente vê, são projetos que estão lá, mas são inalcançáveis. É coisa que é feita, mas
O próprio candidato sabe que ele não vai cumprir, né? Eu não devia nem fazer um negócio onde a gente alcança, né? Há um ditado mineiro que fala: a gente tem que pendurar o chapéu onde a mão alcança, senão depois o sol bate quente na cabeça, a gente não consegue tirar ele de lá, aí fica descoberto, passa calor, não adianta, né? Outras promessas nós sabemos, elas são esquecidas. Se elegeu, se esquece, nem se lembra, deixa para lá, faz de conta que não falamos nada, né? Mas sempre que vemos propostas, criamos expectativas. Sempre que vem uma eleição, temos a oportunidade de ir às urnas, escolher pessoas, avaliando, né, os perfis, os princípios, os valores, as propostas. Nós criamos no coração expectativas, né? Mas esse texto nos ensina de que é correto votar, é justo votar, é necessário votar, é importante votar, mas que tem outras coisas que devem acompanhar também essa nossa expectativa, esse nosso desejo de melhoras por vencer as crises, os problemas, os desafios da nossa nação. Então o Brasil tem jeito. E o que nós podemos fazer além de votar, né? Além de avaliar bem os candidatos, além de ir às urnas, como nós estamos indo hoje? Então a primeira lição que a Bíblia nos traz é essa, né? O que fazer? Oração constante. Nós jamais podemos deixar de orar pela nossa nação brasileira. Estamos orando hoje, temos orado desde o início das eleições, temos orado muito desde o início das grandes crises, temos pedido muito pela nossa nação. O item nação brasileira deve ser um dos itens que não pode faltar na nossa agenda de oração. O apóstolo Paulo está lembrando a Timóteo, está lembrando a igreja. Olha pessoal, nós temos que orar por todos os homens. Todas as pessoas merecem as nossas súplicas, precisam da nossa súplica, precisam da bênção de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, do carinho de Deus, da exortação de Deus, da disciplina de Deus. Todo ser humano precisa, mas nós não podemos esquecer das autoridades instituídas. Elas precisam mais, elas precisam ser alvo da nossa prece, elas precisam ser alvo da nossa intercessão. Nós devemos orar pela nossa nação, pelo prefeito, pelo vereador, pelo governador, pelo presidente, pelo senador, pelos deputados, constantemente. Às vezes nós cochilamos muito, nós achamos que não é tempo de eleição, não precisamos orar, né? Só no tempo de eleição que Deus vai agir. Não. Deus vai agir a partir da eleição, quebrantando o coração, conduzindo o coração, dando sabedoria para a mente, levando a pessoa a repensar os projetos, a rever as propostas, a rever os princípios, os valores, a olhar, pensar para a nação de forma mais diferenciada. Nós não podemos deixar de interceder pela nossa nação, rogando a Deus por provisão, rogando a Deus por compaixão, rogando a Deus por misericórdia. Deus precisa prover recursos que nós não temos. Deus precisa se compadecer do povo que sofre nessa nação brasileira, com necessidades, com dificuldades na educação, na saúde. Pessoa que perece, que não tem o que comer, que não tem onde trabalhar. Nós temos que nos lembrar das mazelas, das dificuldades. Há muitos recursos, há uma grandiosidade, nossa nação é generosa, há muita produtividade, acolher o ano inteiro. Geograficamente somos extensos demais, grandiosos demais. Riquezas naturais inigualáveis, impensáveis, muitas ainda que nós nem descobrimos, está aí no subsolo. Temos uma gente boa, temos gente que trabalha, temos gente capacitada para trabalhar, temos gente de coragem, temos gente de bom princípio, de bom propósito. Tem uma minoria que estraga muito, mas nós temos uma maioria, coração bom, povo acolhedor, povo trabalhador. Se não fosse assim, nós não aguentávamos mais com essa maioria que só quer usurpar, só quer tirar a nação. Então nós temos gente boa, mas nós precisamos da compaixão de Deus. Gente que precisa da compaixão, da misericórdia, da provisão que Deus pode dar, que Deus precisa dar, que Deus precisa levantar. E Ele levanta isso através dos governos, Ele levanta através das leis, Ele levanta, Ele faz, Ele promove a paz, através daqueles que são instituídos no governo para legislar, para administrar os recursos, para que possam olhar para a nação como um todo, em todas as áreas, e para todas as classes de pessoas que precisam. O Senhor Jesus ainda estava no ministério dele, e muitas vezes ele parou e ele chegou a expressar isso: são ovelhas que não têm pastor. E a expressão que vem da Bíblia, Jesus se compadeceu delas. Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. Misericórdia e compaixão de Deus é manifesta na ceia que nós celebramos hoje.
nós não podemos deixar de interceder pela provisão de Deus, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus em favor da nossa gente, do nosso povo, do nosso país, declarando diariamente: o Brasil que eu quero. Houve uma campanha, né? Você fazer o seu vídeo, qual o Brasil que você quer para o futuro? Coloca aí. Muitas denúncias de coisas que acontecem que nós não gostamos, não queremos. Muitas coisas precisam ser feitas, precisam ser realizadas. Irmãos, nós temos que colocar isso dentro de Deus. Como você coloca o projeto da sua vida? O desejo que você tem de comprar uma casa, o desejo que você tem de ver o seu filho formado na faculdade, o desejo que você tem de melhorar lá no seu trabalho, de ver a sua empresa crescer. Você tem que colocar diante de Deus uma agenda também de oração que clame: Senhor, o que eu gostaria de ver na minha nação? Gostaria de ver maior paz, maior produtividade. Gostaria de ver a violência diminuindo nas ruas, as drogas tomando menos pessoas, perdendo campo por evangelho, para a paz, para a fidelidade, para o amor, para o carinho. As pessoas crescendo na virtude, diminuindo na maldade. Nós temos que colocar isso diante de Deus. Cabe a nós, irmãos, mencionar essas coisas diante de Deus. Que tipo de sociedade eu quero? Uma sociedade de justiça, uma sociedade de paz. Fale isso para o Senhor. Essa é a sua esperança, essa é a sua expectativa. É preciso intercedermos diante de Deus, rogando ao Senhor em favor da nossa nação, colocando diante dela os nossos projetos, nossas necessidades. A solução não está na instituição do homem, irmãos. Às vezes nós pensamos assim: vamos eleger alguém para resolver o problema. É preciso melhorar, é preciso escolher bem para que se possa ter, quem sabe, uma pessoa que tenha a chance de melhorar. Mas seria muito pesado para uma pessoa só, um homem ou uma mulher, resolver os problemas da nação. Ninguém consegue. Quem pensa que um homem, uma mulher, uma pessoa foi eleita para resolver, está enganado. Vai se frustrar. Eu vou eleger fulano porque vai resolver. Espero que resolva algumas coisas, que ajudem na resolução de alguns problemas. Mas nós temos muitos problemas, a nação tem muitos problemas. Nós não resolvemos os nossos próprios problemas. Nós não conseguimos resolver os problemas todos da nossa casa, da nossa igreja. E de repente você pensar que uma pessoa vai resolver tudo e colocar um peso da resolução de todos os problemas da nação nos ombros de uma pessoa, de 10 pessoas, de 500 pessoas, não vai resolver. Nós vamos mudar o Congresso, e aí nós vamos resolver, porque a instituição vai mudar. A instituição, irmão, é formada como a igreja de pessoas pecadoras, de pessoas falhas. Então, quando nós pensamos assim, é só mudar o nome, é só mudar que vai resolver, nós temos que ter essa consciência. Olha, nós temos que interceder por essa gente, porque uma pessoa não consegue resolver o problema de todo mundo, de todo o país. Um congresso inteiro mudado, se você mudar, não vai resolver todos os problemas que o congresso tem que resolver. Instituições são formadas por seres humanos. Seres humanos são falhos, são limitados. Então nós temos que clamar a Deus. A solução não está na instituição, a solução não está em um homem, a solução está na redenção que Deus promove na vida da pessoa por meio de Cristo Jesus. É isso que muda a pessoa, é isso que pode mudar uma nação. Então nós temos que orar para quê? Para que Deus encha nosso país de cristãos autênticos, verdadeiros, alcançados de verdade pela graça do Evangelho. Porque é a graça do Evangelho, é a graça de Deus que em Cristo se manifesta, que torna a nossa vida uma nova vida, que traz para nós a possibilidade de novos propósitos, de novos pensamentos, de mudanças, de conversões de verdade. Se não houver a conversão no coração das pessoas, elas não vão mudar os seus princípios, os seus valores. Elas podem mudar os seus projetos, as suas agendas. Elas podem mudar até a sua maneira de ver a política, a sua maneira de ver o país. Mas o que muda de fato nas decisões, nas escolhas, no pensamento, no andar de cada um de maneira diferenciada, é a redenção que Cristo promove em favor do perdido. Por isso que Paulo fala: antes eu andava segundo o curso do mundo tenebroso, segundo o príncipe da potestade do mal, segundo as inclinações da minha carne.
Antes eu era perseguidor da igreja, mas agora, depois de Cristo, eu passei a ser perseguido por causa do Evangelho. Minha vida mudou, meus princípios, meus valores mudaram, minhas atitudes mudaram, minhas escolhas mudaram. Eu padeceria e sofreria e me empenharia muito pelas causas dos judeus. Agora eu estou empenhado pela causa de Jesus de Nazaré, e Ele vai dar a vida dele por isso, porque Ele viveu uma redenção genuína. Então nós temos que orar, que clamar, pedir o quê? Que Deus, através da igreja, da luz da igreja, da ação da igreja, possa converter vidas, encher os templos com vidas realmente convertidas, que entenderam o propósito de Deus, que entenderam o amor de Deus, que entenderam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E cada ser humano, em razão da sua fé em Jesus, vai sendo transformado, sendo tornado em nova criatura. Nós temos que orar para que o Evangelho que nós pregamos alcance mais pessoas. Nós temos que trabalhar com o nosso testemunho, com a nossa vida, fazendo a diferença onde a gente está, para que de fato nós possamos ver as mudanças que esperamos na história do nosso país. Só Jesus pode de fato mudar a história do país. Só o Evangelho pode trazer uma visão diferente, uma ação diferente para o coração de cada governante, de cada cidadão. Porque alguns dos vistos dos nossos governantes são vistos comuns na nossa cidadania. Não é só os governantes que são corruptos. A corrupção, de diversas maneiras. Quando eu fui uma filha, quando eu quero ser atendido antes, daquele que chegou primeiro, está esperando também. Quando eu atravesso um sinal vermelho. Então, para mudar esse princípio, esses valores, irmãos, é só a redenção de Deus em Cristo, é o Evangelho. O Evangelho que a igreja representa, que a igreja proclama, que a igreja sustenta, que a igreja testemunha. Então, há outras coisas que eu posso fazer pela minha parte, além de orar, mas orar eu não posso deixar de fazer, porque isso aí eu posso fazer. Eu não quero ser candidato, então eu não vou ajudar em cargo nenhum, mas eu posso orar. Então, oração, o primeiro que o apóstolo Paulo fala, é a oração que a gente tem que ter, para que Deus possa suprir, para que Deus possa ter compaixão, para que Deus possa converter cada vez mais corações pela sua presença, pela presença da igreja, pela proclamação de fé que fazemos, porque é o Evangelho que muda, é o Evangelho que transforma, é Ele que redime. Mas o que mais eu posso fazer? Avalie as circunstâncias sobre o olhar da palavra de Deus. Paulo diz que ele vai percorrer a cidade, ele vai ir em muitos lugarejos, ele vai visitar muitos lugares, ele vai fazer isso sempre procurando olhar as cidades, as vilas, as aldeias, com o olhar de Deus. E ele vai levar cada ensino, cada instrução para cada cidade, para cada contexto, de acordo com o que Deus, ele entende que é a vontade de Deus. É aquele que vai se esforçar para ser de tudo para com todos, o propósito de, pela graça de Deus, alcançar o mundo. Então, algumas questões que a gente tem que levar em conta, dentro das circunstâncias que eu estou apontando aqui. Atuar segundo o ensino que de Deus nós recebemos. Há um propósito de Deus com todas as áreas, todas as facetas do viver humano. E nós temos que atuar dentro dessa vontade de Deus. Nós não podemos ver Deus pedindo de nós, do que depender de vós, tenha paz com todos, e sermos instrumentos do conflito, da guerra, da bagunça, da baderna. Nós não podemos aprovar, nem apoiar nenhum princípio, nenhum valor, nenhuma pessoa que seja a favor da baderna, da bagunça. Que em nome do patriotismo, que em nome da democracia, avance o sinal da liberdade, e invada a liberdade do outro, o direito do outro. Então nós temos que saber que Deus preza pelo valor da liberdade de todo mundo, e Ele quer de fato que seguimos os seus ensinos. É um propósito de Deus. Nós não podemos apoiar quem prega ideologia de gênero. Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus fez homem e mulher para se relacionarem, ponto final. Daí se multiplica o povo sobre a terra, daí se tem um relacionamento sexual que lhe é devido, que é santo, que pode ser santo, a partir do casamento. Nós não podemos ter princípios, ter valores que nos levem para posições, para as escolhas contrárias à vontade de Deus, o querer de Deus. Então nós temos que trabalhar pela justiça, nós temos que combater a corrupção. E não é de palavra,
de palavra, mas primeiro para a nossa vida. Então todo o ensino, todo o princípio, tudo que você vê por aí no país, que for contrário à palavra de Deus, seja usado e procurando a sua contrariedade. Nos faz lembrar de Isaías, ou de Isaías não, João Batista. João Batista entra no cenário da história. Eu meditei um pouco isso com o conselho de sexta-feira, Lucas capítulo 3, o começo do texto. Ele entra num contexto muito semelhante ao contexto brasileiro. Quando Jesus vem, ele é aquele que vai aplanar as veredas, preparar o caminho para a chegada do Messias. E ele faz menção daquelas caravanas que iam antes dos reis, preparando o caminho, mas preparando o caminho físico mesmo, preparando a estrada para o rei passar em menos buraco. Ele fala: eu vim preparar o caminho. Isaías tinha anunciado que levantaria o precursor, sou eu. Ele sai do deserto, ele sai proclamando, ele sai anunciando, apontando a corrupção generalizada na política. Se você ler o texto de Lucas 3, você vai ver que ele aponta o erro na sociedade, o erro na política, o erro na polícia, os soldados, o erro na religião dos judeus, com o chave político, o acordo, o apadrinhamento, o desejo de controlar o poder, de controlar as decisões da nação. Ele aponta o dedo, ele é decapitado. Foi pedido a cabeça de João Batista por Herodes, um dos governantes que ele apontou um adultério. E ele era uma voz só. Pode ser que você seja uma voz só, onde você trabalha, onde você mora, com quem você convive, no meio universitário, você sozinho lá. É a voz que clama no deserto, mas não deixe de clamar, não deixe de defender o que é verdade, não deixe de defender o que é direito, não deixe de defender o que é de Deus. João Batista deu a vida, não tem problema, mas Cristo veio, o caminho estava pronto. Muitos se converteram, muitos chegaram a perguntar o que nós temos que fazer, e é por isso que ele apontava o que você tem que fazer. Funcionários públicos ele denuncia, que tomavam dos impostos mais do que o devido, os publicanos. Então é muito semelhante ao contexto brasileiro. Isso não é privilégio nosso, isso não é para o nosso tempo, isso vem lá de trás. Mas há atitudes que a gente pode fazer, como João Batista, ele atuou seguindo o ensino de Deus. Deus quer que seja assim, eu vou falar como Deus quer, eu vou atuar como Deus quer, não importa mesmo que eu seja uma voz solitária a clamar no deserto. Deus tem um propósito, eu vou enfrentar essa carreira, vou correr bem essa proposta. Devemos nos lembrar, vivemos num mundo caído. Nós não vamos encontrar no mundo as pessoas que têm um pensamento nosso. Você não pode esperar que quem não teve a sua visão de fé em Cristo, a mesma escolha, a mesma posição sua. De jeito nenhum, ele não pensa como você, ele não quer o que você quer. Os valores que ele tem não são os valores que você tem. É por isso que Jesus fala que quando vai enviar os discípulos para o mundo, ele fala assim: eu estou enviando para o mundo, Senhor. Ele faz a oração sacerdotal de João 17. E eu sei que eles vão sofrer no mundo, porque eles não são do mundo como eu não sou. Lá eles vão ser devorados. Eu estou enviando como ovelhas em meio de lobos. É isso que nós somos. É assim que Cristo viu. É assim que nós temos que ver o mundo. Nós somos ovelhas. Nós não vamos lutar com as mesmas ferramentas, usar as mesmas armas. Nós não podemos usar as mesmas artimanhas, as mesmas palavras, a mesma zombaria. Não, nós temos que ser serenos, nós temos que ser alegres, nós temos que ser de paz. Nós não podemos pagar com a mesma moeda, dar um troco para mostrar o quanto a gente pode. Não, se o inimigo tiver vontade de comer, se tiver sede de beber, se pedir a capa da túnica, se quer caminhar uma milha, caminhe duas. Nós somos diferentes. Não vá para o mundo, não vai enfrentar as coisas, as circunstâncias desse mundo pensando, eles tinham que pensar como você, eles tinham que agir como você. Não, eles não tinham, eles não agem, porque eles são uma natureza caída. Eles são você até o momento que você se encontrou com Cristo, na mesma natureza, com a mesma inclinação. Para eles tudo é muito normal, tudo é muito possível. Verdade não existe, não existe absolutos, tudo é relativo, tudo pode, é uma questão de escolha. Então você precisa fazer mais, por isso que você tem que defender mais. Quando você vai defender, tendo uma visão certa das coisas,
Você não está lutando com pessoas que pensam como você, que agiriam como você age. Às vezes uma palavra sua pode trazer de lá para cá um supetão. Temos que nos erguer como voz profética. Paulo percorreu as cidades, viajou, está falando para Timóteo, tem uma carreira para correr, Timóteo, nós vamos seguir em frente, não deixe de proclamar o Evangelho, use a sua vida como uma voz profética, que proclama. João Batista entrou proclamando, é o profeta que surgiu em Israel, saiu do silêncio de 400 anos de silêncio, ergueu a sua voz, pagou com a sua vida, mas não deixou de cumprir a sua missão profética. A igreja tem essa missão profética, de proclamar, de anunciar, de brigar, de dizer que não pode ser assim, que Deus não se agrada disso, que assim nós não vamos alcançar os melhores resultados. Não podemos nos apoiar, não podemos nos comprometer com ideologias contrárias à palavra de Deus, que é o que confirma o que nós escrevemos lá em cima. Tá bom, irmãos? Vamos mais para frente. O que mais nós podemos fazer além de combater aí esse mundo decaído? Com a nossa vida, com a nossa verdade, que na verdade é a verdade do Evangelho que Cristo nos deu. Somente o Evangelho pode mudar o coração brasileiro. É a fé em Cristo, é o amor de Deus em Cristo. Então, proclame a palavra com fidelidade. Tem muita gente dizendo, proclamando a palavra, fazendo Deus falar o que Ele não falou. No meio do Evangelho está cheio de gente usando de profecias, de sonhos, de revelações que Deus deu, que Deus trouxe, de intimidade com Deus, de palavra de oração poderosa, para poder levar, conduzir a igreja e quem sabe a igreja junto à sociedade por um caminho que Deus nunca instruiu. Muita pregação da palavra de Deus que faz com que ela deixe de ser a regra de fé e prática e se torne muitas heresias. Há muita interpretação errada, há muita interpretação interesseira, há muita interpretação que é conduzida no propósito de dominar, no propósito de eu levar vantagem. Então a igreja ela tem que caminhar, e você também, pregando com fidelidade sobre a graça de Deus. Vamos ler juntos aqui assim. Ponto. Só o Evangelho da graça de Deus em Cristo pode de fato dar um jeito na nossa história e na história do nosso povo. Nós temos que crer, irmãos, nessa verdade. Há uma expressão que eu quero lembrar os irmãos de Abraham Carpenter Jr. Ele diz o seguinte: não existe sequer um centímetro desse universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Nem um centímetro do universo do qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Nós temos que pregar o Evangelho, acreditando que o Evangelho é capaz de fazer as mudanças na história, porque o Senhor Jesus é aquele que atua como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, em qualquer lugar, sob e junto de qualquer coração. Não tem um lugar no Congresso, na presidência, na prefeitura, na cadeia, no hospital, que a presença de Cristo não possa manifestar, que o poder do Evangelho, o amor de Cristo revelado na cruz, não possa tocar o coração. A Bíblia diz que querendo Deus fazer, ninguém pode impedir o agir da sua mão. Qual o homem que pode impedir o agir de Deus? Qual a situação, a circunstância com a qual Deus não pode lidar e que é capaz de levá-lo a se submeter para ter que ser assim? Não tem nada com o qual Deus não pode lidar. Não tem coração que Deus não possa quebrantar. Não tem história que Ele não possa transformar. Muitas histórias bíblicas estão aí para comprovar as mudanças que Deus fez na vida, na história daqueles que se encontraram genuinamente com Cristo. E foi junto a judeus, e foi por terras gentias ou gentílicas, e foi no meio do Império Romano, e o apóstolo Paulo preso, viu a conversão de quase toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio. Ele era apenas um prisioneiro, mas sentia o propósito de levar o Evangelho com fidelidade, proclamar o Evangelho com fidelidade, acreditando que nada e ninguém nesse mundo está fora do agir soberano do Senhor.
Não tem um sentido nesse universo onde a presença de Cristo não possa se manifestar e Cristo possa dizer: é meu. As terras brasileiras são do Senhor. Os nossos governantes podem ser do Senhor. Nós precisamos clamar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos acreditar. É o que nós podemos fazer pela nossa nação. E isso é mais do que votar. Agora, votar é uma ação também, cidadão, acreditar. Outra grande verdade: devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Portanto, há um só Deus, verso 5, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, por si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Irmãos, os reinos desse mundo são passageiros. César já foi o homem mais poderoso politicamente da terra. O Império Romano dominou por muito tempo, uma região muito grande, subjugou muitos povos. Onde está o Império Romano agora? O Império Babilônico, o Império Persa. Nós temos nações poderosas: Estados Unidos, Rússia, Alemanha, que comandam, em razão de algumas decisões, influenciam muito outras nações da terra. Mas esses governos, eles passam, eles vão, eles se erguem e eles se desfazem. Eles criam sua grandeza e eles são transformados em pó. Fica a história, fica a memória, mas não fica o poder. O rei de Deus não, ele permanece para sempre. Ele se ergueu entre os homens. O Evangelho tem ganhado cada vez mais cidades e pessoas. O reino de Deus não encolhe, ele só se estende. Ele não entra em decadência. Está sempre crescendo, está sempre sendo engrandecido. Cada vez mais pessoas, cada vez mais nações. Cada vez mais servos, cada vez mais filhos, cada vez mais ações, cada vez mais igrejas, cada vez mais soldados, cada vez mais irmãos, cada vez mais membros da família de fé, cada vez mais profetas, cada vez mais dispenseiros do reino de Deus vão assumindo a superfície da terra. O reino de Deus, ele não vai acabar, ele vai se estender para a eternidade. Essa terra vai se desfazer, sabe? O reino de Deus vai continuar. Então nós temos que olhar para aquele que é Senhor do reino. Lembra do ladrão, um dos malfeitores crucificados ao lado de Cristo? Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele olhou para Cristo. Qual a resposta que ele teve na sua aflição, na sua necessidade? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos que crer que Deus é Senhor do reino, Jesus é o Senhor. Nossos olhos têm que estar fitos em Cristo, em razão de Cristo, em razão da fé, em razão do ensino, em razão da graça que Deus em Cristo realiza na nossa vida, porque esse reino, esse vai permanecer. O governo Lula passou, o governo Dilma passou, o governo Fernando Henrique já foi, outros governos vão vir, mas nós temos que confiar no Senhor. Esse que reina a terra. Nossa esperança está no nosso Deus. É nele que nós colocamos, fitamos os nossos olhos. Das mãos de Deus nós esperamos o socorro, esperamos o auxílio, esperamos a bênção, esperamos o cuidado. Os governos passados, nós estamos aqui, nós existimos. Por quê? Porque a igreja é sustentada pela sua fé, o autor e consumador da fé, que é Cristo. Porque ele caminha com os olhos, com a esperança firmada no seu Deus. Não é no partido político, não é no personagem político, não é no governo, espero que seja bom, que ajude, mas a nossa esperança, a nossa firmeza, irmãos, ela tem que ser sempre do Senhor, sabendo que somos mais que vencedores por meio daquele que
nos amou. Em Cristo manifestou para nós o seu amor grandioso, o seu cuidado mais generoso. E nós celebramos isso na ceia. Então nós não podemos tirar os olhos da cruz de Cristo. É ela que nos alcançou, ela que nos salvou, ela que nos colocou no reino que vence o mundo, que vence a morte, que segue com esperança diante do desespero, que nos faz acreditar diante das circunstâncias mais adversas, porque há um Deus nos céus por nós, que governa as nações, que tem soberania sobre reis, que levanta autoridades e as derruba, mas que jamais vai ser tirado do seu trono. Isaías tem a visão do trono de Israel vazio, no ano da morte do rei Uzias, e fica triste, sem esperança, cabisbaixo, mas Deus lhe dá a visão do trono de Deus. Ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, chamando o profeta para dizer: saia nação do teu plano, saia nação e anuncie esperança, saia nação e anuncie que não há rei no trono de Israel, mas eu nunca deixei o meu trono, nunca deixarei o meu trono. E Ele nos instrui a exercer a fé, que nos torna mais que vencedores por meio daquele que não nos amou na cruz do Calvário. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora pedida? Sobe a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, oh meu Brasil, olha pra cima. Existe uma chance